Quero saudar os irmãos com a santa e com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Quero contar para os irmãos que o Senhor é bom o tempo todo e que Ele tem cuidado de nós em todo tempo, por onde quer que andemos, por onde quer que estejamos, o Senhor tem cuidado de nós. Essa semana nós começamos uma semana de forma diferente. Nós saímos daqui do Rio de Janeiro na segunda-feira e nós fomos para Atibaia, lá para a instância Palavra da Vida, onde tinha uma conferência para comemoração do Dia do Pastor. E ali a gente foi muito abençoado. Nós saímos daqui, recebemos livramentos do Senhor. Eu não vou contar aqui, mas recebemos livramentos do Senhor e fomos recebidos como príncipes e princesa do Senhor. Eu e a minha esposa ficamos numa casa que nós ficamos até constrangidos. Eu quero externar a minha gratidão a Deus pela vida desse casal que nos recebeu. Casal que nós nunca tínhamos visto antes, nunca tínhamos tido contato algum, mas eles nos receberam como príncipes do Senhor. E tivemos ali a honra de estar com eles nesses dias. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor, pela visão que ele tem de reino dos céus, por ele ter estado conosco esse tempo todo com a visão de conduzir essa igreja a viver o sobrenatural de Deus. Deus tem conduzido o nosso pastor a nos levar a pensar sobre algo que é relevante na vida cristã, sobre algo que é relevante na vida de todos nós que somos servos do Deus Altíssimo. E nós estamos vivendo um tempo e um tema que fala que nós precisamos viver o que mesmo? Acho que o pessoal não almoçou, irmão Ricardo. Nós estamos vivendo um tempo que a única pessoa que almoçou aqui foi a irmã Sônia. Só ela que sorri. Vivendo um tempo que a Bíblia diz que nós devemos viver uma fé inabalável. É o tema que o nosso pastor, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos conduziu a viver. E eu acho interessante que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela vem nortear os nossos passos. Quando comecei a pensar em preparar o sermão, a mensagem dessa noite para refletirmos, eu pensei no despertar de uma fé inabalável. O despertar de uma fé inabalável. Pergunto eu a você, como é que está a sua fé? Será que essa fé, ela tem sido uma crescente, ou ela tem estado adormecida, e você tem deixado de esperar nas promessas do Senhor? Qual é a maior promessa de Jesus Cristo, de Deus, para a nossa vida como comunidade de fé? Você tem ideia? Há muito tempo, e há algumas mensagens que nós já não vimos com constância, que é falar sobre a segunda vinda do nosso Deus, do Senhor Jesus. Mas há uma promessa que Ele virá para nos levar para morar com Ele nos céus. E o despertar de uma fé inabalável, ela vem falar exatamente sobre a igreja de Cristo, sobre você, meu irmão, sobre a minha vida, sobre nós que estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Propósito e objetivo da igreja de Cristo é esperar a volta do Senhor Jesus, é ansiar por esse momento. Pastor Pedro, quando ele estava orando aqui, ele foi mencionando o desejo o anseio de estar na presença do Senhor, de sentir a presença do Senhor. Os dias são maus, há uma opressão muito grande, e parece que nós estamos como se adormecido na fé, como se os fatos estão acontecendo e nada está falando para nós. Irmãos, nós precisamos voltar a entender
que o Senhor Jesus, Ele está à porta, Ele está voltando, e nós precisamos estar em alerta, nós precisamos estar atentos, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos estar com eles, estar com Ele na glória. Como é que você está? Como é que está o seu coração? Qual tem sido a perspectiva da esperança do Senhor Jesus na sua vida? Eu queria conversar com vocês hoje a respeito desse assunto. Eu quero que você abra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32 até o 37, para a nossa meditação nesta noite. Eu vou pensar pouco tempo com vocês sobre isso, e nós vamos estar falando a respeito desse assunto que há muito tempo nós não temos ouvido mensagens sobre isso. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 13, do verso 32 ao verso de número 37. Diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem e deixa a sua casa encarregada de tarefas, cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigie, porquanto vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente e não os encontrar, os encontrar dormindo, o que lhes digo a todos: vigiem. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pelo Teu poder, ó Deus, que opera em nossas vidas. Nós queremos suplicar agora, Pai, que a unção do Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, sendo derramada sobre as nossas vidas nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que saíram de casa e estão aqui conosco para celebrar o Teu nome nesta noite. Pai, abençoe a leitura e a meditação da Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Quero também agradecer a Deus, porque hoje pela manhã eu encontrei um amigo e dei um abraço nele e falei que estava com muita saudade dele. E hoje ele falou assim: hoje à noite eu vou estar lá. E ele está aqui, ele e a esposa dele. Caminhou conosco, mas hoje ele voltou, está aqui. É o Bruno e a Fátima. Que Deus abençoe vocês. Fiquei muito feliz de encontrá-los aqui e dizer que essa casa pertence a vocês também, que vocês se sintam bem à vontade. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Eu quero perguntar a você, como é que está o seu coração em relação a isso? Você tem esperado a volta do Senhor Jesus? Você está preparado para a segunda volta do Senhor Jesus, a segunda vinda dele a este mundo? Como é que está o seu coração? Qual é a sua perspectiva? Qual tem sido o desejo do seu coração? E a Bíblia, ela vem falando assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Sabe quem está falando isso? É o próprio Jesus. Porque havia uma curiosidade, uma ansiedade no coração dos discípulos do Senhor Jesus para saber quais os sinais, o que iria acontecer na vinda do Senhor Jesus. E Jesus, ele chama muito a atenção, e isso que me chamou a atenção também nesse texto, é que a igreja de Cristo hoje, parece que nós estamos adormecidos, parece que nós não estamos vigilantes quanto à volta do Senhor Jesus. Parece que nós estamos, acomodados no nosso lugar, sem fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para viver intensamente esse desejo de ver o Senhor voltar para nos levar, de ver o resgate da igreja de Cristo,
O mundo está tão cruel, as coisas estão tão complicadas, que quando acontece uma coisa simples, nós ficamos abismados, nós ficamos desesperados. Irmãos, a violência, as guerras, sabe, tudo isso está acontecendo. E como é que você está olhando tudo isso que está acontecendo? Será que no seu coração há uma ansiedade para que o Senhor volte? Há um desejo para que Ele volte? Nós vivemos num mundo que exige de nós não apenas paciência, mas exige também uma fé inabalável, uma fé que busque a presença do Senhor, que procure fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Qual é a sua missão? Qual é a sua responsabilidade como igreja, como comunidade de fé? O que Deus chamou você para fazer? Você tem feito isso? Você tem vivido o Evangelho na sua vida todos os dias? Você tem aproveitado as oportunidades para falar do amor de Deus, para se consertar diante do Senhor, para colocar a sua vida no prumo diante do Senhor? Ou você tem vivido de forma egoísta, sem pensar naquilo que Deus te chamou, na responsabilidade que Deus te chamou? Quando eu leio o primeiro versículo, quando diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, eu posso entender do poder de Deus, da limitação do homem, e nós somos seres curiosos. É interessante quando você chega para alguém e fala assim: nem te conto. O que acontece? Ah, você vai contar. Eu conheço uma pessoa que quando eu falo assim, nem te conto, ela fala: ah, você vai contar. Menino, mas eu não quero te contar. Mas ela fica curiosa, e eu posso falar até brincando, e eu tenho que contar alguma coisa. Será que você está ansioso também por esse tempo, por essa volta do Senhor? Quanto está ansioso quando nós falamos algo que está acontecendo no mundo? Será que você está preparado, sabe, com o seu coração aberto, limpo, para receber o Senhor Jesus? Gente, a volta do Senhor Jesus não é história, é realidade. A Bíblia fala, Isaías fala, que viria aquele que levaria sobre si todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos transformados para a glória do nome do Senhor. Então, quando eu fico pensando que os discípulos, depois de tudo aquilo que Jesus falou para eles, se você ler o capítulo todo, do 13 até o 31, você vai ver que Jesus está contando todos os relatos que iriam acontecer antes da sua vinda, e que isso é uma realidade. Você vê, nós estamos vendo as coisas acontecendo, e aí eu acho interessante que muitos de nós ficam pensando assim: quem é o anticristo? Será que vai acontecer algo pior ainda antes da volta do Senhor Jesus Cristo? Ao invés de estarmos preocupados, como está a minha vida? Será que eu tenho feito aquilo para o qual Deus me chamou? Será que eu tenho pregado realmente o Evangelho? Será que eu tenho vivido o Evangelho de Jesus Cristo? De maneira que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente. Nós fomos criados com propósitos. Nós não fomos criados aleatoriamente. Se você está aqui, você foi feito com propósito. Deus te fez com propósito. Não é somente para você aproveitar, desfrutar das belezas desse mundo, não. Deus tem propósito na sua vida. Nós somos mensageiros da palavra de Deus, e nós precisamos entender que Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para transformar a nossa vida, e nós precisamos. Eu acho interessante que o texto, no versículo 31 e 33, ele fala assim: fiquem atentos, vigiem. Você está vigilante? Você tem ficado atento às coisas que estão acontecendo? Será que, se Jesus voltasse hoje, como Ele iria te encontrar? Qual seria a sua reação diante da aparição do Senhor Jesus? A Bíblia diz que Ele virá como um relâmpago. Eu acho interessante, né?
Tem muita gente que tem medo de relâmpago, medo de trovoada. Antigamente, quando nós morávamos na roça, começava a chover, relampejar e trovejar, o que nós fazíamos? A primeira coisa que a minha mãezinha mandava fazer era fazer o quê? Cobrir. Vocês são velhos, hein? Cobrir os espelhos. Qual é o fenômeno? Por quê? Por que acontecia isso? Nós estamos preocupados com tantas coisas, tantas manias, tantos costumes aqui, que nós estamos esquecendo do mais importante, que é preparar a nossa vida para ter um encontro com Deus. Ficar vigilante, sabe, quanto tudo isso que está acontecendo, mas os mistérios de Deus, ninguém sabe. Versículo 34 fala assim: é como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa encarregado de tarefas, cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Você já viu o porteiro dormir? Se o porteiro dormir, vai entrar todo mundo no seu condomínio, e você não vai gostar disso, vai? Não vai. Às vezes é até chato, né? Quando você entra num condomínio, que o porteiro para você para saber o que está acontecendo, mas ele está cumprindo um papel. Imagine o síndico do condomínio chegar naquele condomínio e encontrar o porteiro dormindo. O que ele vai fazer? Há uma tarefa, há uma incumbência a ser cumprida. E você, como servo de Deus, você também tem uma incumbência, uma responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, aqui ele fala numa parábola, ele conta como se fosse um dono de casa que sai de viagem e deixa a responsabilidade sobre os seus servos. Gente, nós somos servos de Deus, nós somos os serviçais do Senhor, e nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Ele nos ordenou. Se o Senhor voltar hoje, como Ele vai encontrar a casa que Ele deixou sob a sua responsabilidade? Talvez você esteja desapercebido, desatento, você esteja dormindo, e é momento de despertar. É momento de você se despertar para uma vida com Deus. Viver uma fé inabalável não é você viver da maneira que você quer, é viver uma vida de esvaziamento de você mesmo. Você precisa se esvaziar, você precisa permitir que o Espírito Santo te preencha, te encha, e que você tenha discernimento e visão para entender aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Qual o propósito de vida que você tem diante do Senhor? Nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Nós precisamos deixar que o Evangelho seja pregado e anunciado de maneira que as pessoas estejam atentas. Como é que você quer ir para o céu? O céu de Jesus Cristo, que Ele preparou para mim e para você. Será que você quer ir egoístamente? Somente você quer ir? Ou você precisa levar aqueles seus amigos? Eu fico incomodado quando eu encontro alguém, quando eu começo uma conversa com alguém, se eu não falar do amor de Cristo, eu fico incomodado. E você? Paulo, quando ele escreve carta dele aos Romanos, lá no capítulo 1, no versículo 16, ele fala o quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pastor Demetrios hoje falou que existem crentes 007, agente secreto. Não seja, meu irmão, um agente secreto. O Senhor, o dono da casa, Ele vai pedir contas daquilo que Ele deixou sob a tua responsabilidade. Será que você tem recebido do Senhor bênçãos?
e não tem compartilhado com as pessoas? Será que você tem realmente cumprido a vontade de Deus? Eu acho interessante que esse pequeno trecho do 32 ao 37, ele vem sempre falando a respeito de uma vida de vigilância. Ele de 35 disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, quando o dono da casa voltará. É preciso que nós estejamos atentos, é preciso que nós estejamos vigilantes quanto à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já deixou, de lado, já não acredita mais, já não pensa que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e que ela vai se cumprir. Então é preciso que você vigie, seja vigilante, o tempo inteiro, todo o tempo. E Ele não precisa, Ele não te dá uma precisão da hora que o Senhor vai voltar. Versículo 36, ele diz assim: se Ele vier, de repente, que não os encontre dormindo. Tem uma música que diz: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós não esperamos quando o relâmpago vem e você leva um susto. E se ele pegar você despreparado? Pense nisso, pense nessa realidade que nós precisamos ter como verdade na nossa vida, e a nossa atenção, ela tem que estar sempre voltada para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando eu me converti lá em 1984, nós ouvíamos muitas mensagens, ouvíamos mensagem, quase todas as mensagens falando do poder e da volta do Senhor Jesus. Já lá se vão 42 anos, e o Senhor não voltou. E como eu devo ficar? Será que eu devo ficar desapercebido, dormindo, sentado, sem fazer nada? Ou eu preciso me despertar todas as manhãs? Eu preciso viver de maneira ansiando a volta do Senhor, como se Ele voltasse daqui a alguns minutos. E nós não sabemos disso, e nós precisamos estar preparados. Você, como bom marinheiro, quando você entra no mar, qual é a recomendação que os marinheiros, o comandante do barco faz para você? Que você use o quê? Um colete salva-vidas. Como é que está o seu colete salva-vidas hoje? Será que você está preparado para subir quando o Senhor voltar? Ou você está desapercebido, desatento, está dormindo? Desperta para uma vida na presença de Jesus, viver, o nosso momento, ansiando pela vinda do Senhor Jesus todo o tempo. Às vezes nós estamos querendo desfrutar de tudo aquilo, construir uma bela vida. Eu não estou falando que você não deve construir uma vida de segurança, mas que a sua maior segurança e esperança, a nossa segurança tem que estar na pessoa de Jesus Cristo. Interessante que esse texto, ele chama a sua atenção, ele chama a minha atenção. Se ele vier de repente, como ele vai te encontrar? O que lhes digo a todos: vigiem. Você tem mostrado para as pessoas que estão à sua volta que é preciso vigiar na presença do Senhor, para buscar, sempre nele a resposta daquilo que você está ansiando. Você tem mostrado para as pessoas que você também está com os olhos, com o olhar fito na promessa da volta do Senhor Jesus Cristo? Eu acho que é tempo
de nós pararmos um pouquinho, de nós começarmos a pensar, como é que está a nossa vida com Jesus, com Deus? Eu tenho me comprometido com a obra do Senhor, ou eu tenho vindo ritualisticamente todos os domingos aqui só para cumprir um ritual? Será que as mensagens da palavra de Deus, ela tem encontrado um lugar no seu coração? Ou você vem aqui, marca o seu lugar, e se tem alguém sentado no teu lugar, você vai e tira essa pessoa, porque esse lugar é meu? Ou você tem um lugar aqui, sabe, o nosso desejo, o nosso anseio, não deve ser por um lugar aqui, mas por um lugar na eternidade. Aqui é o momento de comunhão, e quando nós saímos daqui, o que nós fazemos da nossa vida? Qual é a mensagem que nós estamos pregando? Qual é o que nós estamos compartilhando com as pessoas que estão lá fora, sem esperança? A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Você tem compartilhado isso? Você tem vivido esse tempo? É tempo de refletirmos, é tempo de pensar. A vida eterna em Cristo Jesus é para todos que creem nele, é para todos que tomarem uma decisão diante das circunstâncias da vida. Hoje Cristo, Ele está chamando você para despertar da sua vida, do seu sono, do comodismo, de uma vida sem ter uma comunhão, uma intimidade com Ele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, qual é a perspectiva de vida que você tem, mas eu quero falar para você que Deus, Ele quer, Ele exige de você uma postura diferente. Se coloque diante do Senhor, pergunte para Ele: Senhor, se o Senhor voltar hoje, como o Senhor vai encontrar a minha vida? Se hoje a trombeta soar aos 4 cantos da terra, como o Senhor vai te encontrar? De que forma o Senhor vai olhar para você e vai falar com você? Eu fico pensando muito na vinda do Senhor Jesus Cristo. Como Ele vai me encontrar? Será que Ele vai me encontrar pronto para subir para a eternidade com Ele? Ou Ele vai se entristecer com a minha postura? Deus, Ele te chama para uma vida de compromisso com Ele. Veja bem, eu não estou convidando você, eu não estou falando aqui de uma mudança de religião, não. Eu estou falando de um compromisso, de uma vida com Cristo. Se você não tem vivido ainda essa vida com Cristo, é tempo de você analisar como você está vivendo. Eu quero te convidar nessa hora para você abaixar a sua cabeça, refletir. Se o Senhor Jesus realmente voltasse hoje, como Ele encontraria você? Será que você estaria preparado para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero estar contigo, eu quero viver para Ti? Será que o Senhor encontraria você com a vida pronta para subir com Ele? Será que você já confessou que Cristo é Senhor da sua vida? Hoje é o dia de você tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Se você entrou aqui nessa noite, saiba que o Senhor, Ele está de braços abertos para te receber, para te trazer para o lado dEle, e para quando Ele voltar, Ele poder te dar um abraço e te receber na glória. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que esteja derramando sobre a sua vida a graça redentora, o poder salvador, o poder despertador do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, nessa noite,
possa estar te despertando para uma vida com Ele. Vamos orar? Enquanto eu oro, eu peço que você que entrou aqui, que você ainda não teve uma experiência com Jesus, que você conte para Deus como é que está o seu coração, qual é o desejo do seu coração nessa noite. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque nós ansiamos pela tua volta. Nós queremos, Senhor, que o Senhor venha nos buscar para viver contigo. Pai, eu peço nessa hora pelos meus irmãos que estão aqui, Pai, que o Senhor os desperte, Senhor, para uma vida de intimidade contigo. E o Senhor esvazie o nosso ser de todo o pecado. Que o Senhor nos perdoe e nos faça, Senhor, entender que a vida contigo é melhor do que uma vida longe dos teus caminhos. Desperta a tua igreja para uma vida contigo, Pai, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos um louvor adorando a Deus, eu quero que a igreja continue a orar. Ore por cada um que aqui está. Ore pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo.